Seguir. Agora vamos fazer um segundo bloco, então, de aulas sobre HIV/AIDS. A próxima aula é manejo de pessoas vivendo com HIV, com um recorte específico dos pacientes idosos. A gente convidou a doutora Roberta Schiavon. Roberta, olá, boa tarde, quase boa noite. A Roberta foi nossa colega do Emílio Ribas por muitos anos. Ela é médica infectologista, coordenadora clínica e subinvestigadora da Casa da Pesquisa do CRT DST-AIDS aqui de São Paulo. É coordenadora do Ambulatório de Atendimento Multidisciplinar ao Idoso portador de HIV/AIDS e membro do Comitê de AIDS da Sociedade Brasileira de Infectologia. José, boa noite, tudo bem? Estão me ouvindo? Sim. Sim. Tudo bem? Gostaria de agradecer o convite de vocês, é uma honra. Eu falei É, que você, eu estou de férias, mas jamais poderia deixar de tentar falar um pouquinho com vocês no vídeo. Vou tentar compartilhar minha tela, tá? Roberta, desculpa te interromper. Se poderia subir um pouquinho teu áudio, me estão pedindo aqui, por favor? Vi o áudio, Isso. vê se melhorou. Sim. Sim, sim. Melhorou? Vocês estão vendo a minha tela? Sim, falta compartilhar só no formato cheio. Vou tentar aqui, se eu estou vendo. Tomei a roupa, está aparecendo na minha Agora roupa. foi. Então, Perfeito. pessoal, vou tentar falar aí rapidinho nesses 25, 30 minutos. Se a voz falhar, eu estou saindo uma baita farinha, tá? Então, eu vou tentar, porque esse meu potencial conflito de interesse. E hoje em dia, né, porque a gente tem que discutir essa questão aí de envelhecimento nos congressos de HIV/AIDS. A gente está agora, em 2024, em 2020, a ONU proclamou a década do envelhecimento saudável, 2020, alinhada totalmente aos objetivos do desenvolvimento sustentável. Traz para a gente já uma diferença. Aqui no Brasil é considerado idoso. Doutora Roberta, Oi. desculpa, desculpa atrapalhar. O áudio o seu microfone tem como Assim, mudar? Tá muito ruim. Tem como mudar para o microfone do notebook? vê se melhora. Nossa, 1000%. Então eu vou pelo microfone do notebook, então. Então, recomeçando, né? Nós estamos agora em 2024, quase que no meio da década do envelhecimento saudável. A OMS, em 2020, decretou em 2021 até 2030 essa década de proporcionar um envelhecimento saudável, alinhado aos objetivos de um desenvolvimento sustentável. E no que se baseia isso, né? Nas principais áreas de atuação dessa década, que a gente tem que realmente pensar em fazer de 20 até 30. Primeiro, aqui em vermelho, né? Mudar a forma como pensamos, sentimos e agimos em relação à idade e ao envelhecimento. 2, garantir que as comunidades promovam a capacidade das pessoas idosas. 3, entregar serviços de cuidados integrados de atenção primária à saúde centrada na pessoa e adequada para essa pessoa de mais idade. E 4, né, como objetivo final, proporcionar o acesso a cuidado ao longo de toda a vida das pessoas, de acordo com as suas necessidades. Então, baseia-se basicamente nesses 3 pilares: na avaliação da habilidade funcional, da capacidade intrínseca e tudo que o ambiente pode favorecer ou não a essa questão. Não sei se vocês já viram esse boletim da OPAS, em parceria com a OMS, é bastante interessante, que ele coloca, né, nessa forma esquemática e nessa plantinha de 5 folhas com cores distintas, o que seriam essas necessidades, essas questões de habilidades funcionais para a qual precisamos nos preparar nessa década aí de 20 a 30. Primeiro, em azul, né, a capacidade de suprir as necessidades básicas. Em amarelo, as imagens mostram isso de forma bem clara para a gente, capacidade de ter mobilidade, poder ir e vir de forma independente. Terceiro,
construir e manter relacionamentos, seja no núcleo familiar, no núcleo de trabalho, no núcleo social. Quarto, aprender e desenvolver e ser capaz de tomar suas próprias decisões. E, por último, né, a sua capacidade de contribuir para o mundo, para a sociedade como um todo. E a capacidade intrínseca, a figura por si só já fala, né? O que seriam os principais fundamentos de uma capacidade intrínseca? A minha capacidade motora, a minha vitalidade, a minha capacidade visual, auditiva e cognitiva, e a minha capacidade psicológica. E isso é tão importante, a gente for pensar em números, estamos aí em 2022, né, temos aí cerca de 10% da população mundial considerada idosa, pensando numa faixa etária de 65, que é país desenvolvido, o Brasil é 60, que cresceu de forma exponencial, né, triplicou de 2018 para 2022, com a perspectiva para daqui 6 anos, 2030, que tenhamos 12% da população nessa faixa etária, e mais para frente um pouquinho, 2050, 16% da população mundial será considerada idosa, inclusive com um grande número de octogenários e nonagenários. E quando a gente fala de pessoas que vivem com HIV, isso não se faz muito diferente, né? Temos hoje mais ou menos 39 milhões de pessoas vivendo com HIV, já temos 7,5 milhões de pessoas que vivem com HIV com 50 ou mais, aí a terceira diferença, né? 65 países desenvolvidos, 60 países em desenvolvimento, como o Brasil, e quando eu falo de pessoa vivendo com HIV, considera-se idosos 50 anos, uma diferença aí de 10, 15 anos. Já temos hoje, em 2023, o último boletim no final do ano, mostrando aí que um quarto, né, 25% das pessoas que vivem com HIV no mundo tinham 50 anos ou mais em 2023. A maioria morando aqui na Europa Ocidental, Central e na América do Norte, onde nos Estados Unidos e vários outros países da Europa, 50%, ou seja, metade da coorte das pessoas que vivem com HIV já estão dentro dessa faixa etária. E com uma previsão para o futuro, um futuro não muito longe, né, para 2030, que tenhamos mais ou menos 73% das pessoas vivendo com HIV dentro dessa faixa etária. Com a previsão aí provável para 2040 de 12 milhões. Sendo que a maioria desses casos acontecendo porque as pessoas estão envelhecendo no processo do HIV. A gente acabou de ver a aula do Luiz mostrando a questão da qualidade de vida, a sobrevida dos nossos pacientes, mas a gente também tem um grande percentual de pessoas que se infectam nessa faixa etária, de 50 para cima. Tem uma estimativa aí da OMS que a cada ano, mais ou menos 100 mil pessoas em países de baixa e média renda, no qual o Brasil se encaixa, né, com 50 anos ou mais, adquirem o HIV. E 2/3 desse grupo, né, 74%, vivendo ali na região da África subsaariana, que a gente conhece bem todos os problemas econômicos daquele continente. O Brasil tem hoje mais ou menos 31 milhões de pessoas consideradas idosas, 60 ou mais, a grande maioria aqui na região sul e na região sudeste, que tem muito a ver com o desenvolvimento socioeconômico, e a gente vê aí em poucos anos, né, de 2012 para 2020, o quanto aumentou, 11 para 14, para 2040, uma projeção de que 27% da população brasileira seja população com 50 anos ou mais, e já temos hoje aqui de 80 para 2020, em 20 anos, um ganho importante de expectativa de vida, passando de 62 em 80 para 74, 77 agora em 2020. Falando de São Paulo, né, a nossa cidade, temos hoje em São Paulo, no município de São Paulo, 2 milhões de pessoas na faixa de 60 anos ou mais. E para 2030, o Brasil terá a quinta população mais idosa do mundo. Então, daqui 6 anos. A gente está bem longe do que a gente pode e deve oferecer para essas pessoas. E pensando em HIV, né, como eu mostrei para vocês, a gente tem hoje 7,5 milhões no mundo,
com uma expectativa aí futura de 12 milhões breve, e a gente vê que isso também se reflete no Brasil. A gente vê aqui no nosso último boletim casos de HIV, não de AIDS, HIV, mulheres com 50 anos ou mais, aumentou de 11,4 em 2012 para 20 em 2022, acontecendo também um aumento nos homens, 8,7, aumentando para 11,4. Quando a gente fala de homens ou mulheres, vamos nos entender pelo sexo designado ao nascer. E AIDS, né, fase bem avançada já de doença, aumentando também na faixa etária de 60 a mais, aumentando aí 20,3% quando eu comparo 2015 e 2022. Quer dizer, em apenas 7 anos, um aumento expressivo de casos de AIDS e também casos de HIV. Pensando nessa faixa etária, né, tenho mais que 50, vários problemas atingem esse grupo, e quando a gente considera as principais razões, né, os 4 principais motivos para as pessoas pegarem o HIV ou fazerem o HIV muito tardiamente, uma das causas mais discutidas é a baixa percepção do risco. A própria pessoa não se sente sobre risco, acha que HIV ainda é uma infecção predominantemente de população jovem, da comunidade LGBTQIA+, então eles acabam não usando preservativo, não pensando em outras barreiras de prevenção. Nós, né, os profissionais de saúde que não lidam com pessoas que vivem com HIV, também não enxergam, acabam achando que os sintomas, muitas vezes sintomas inespecíficos que a gente conhece bem antes da manifestação de doença, é pelo processo de envelhecimento, e acabam também não oferecendo testagem para pessoas de mais idade. A gente vem também com um grande percentual de dificuldade no manejo do HIV, dos outros problemas, eles se confundem, aquele cansaço, aquela perda de peso, como eu falei, a maioria dos colegas, né, os profissionais de saúde, acham que isso é natural do processo do HIV, não oferecem teste, o acesso aos serviços é bastante complexo para essas pessoas de mais idade, não é um serviço desenhado para atender as necessidades dessas pessoas, e claro, né, e tão importante quanto a questão do estigma e discriminação. As pessoas com mais idade enfrentam isso de uma forma muito agressiva, muito pesada, que as pessoas acabam não enxergando a questão de vida sexual, de sexualidade na terceira idade, não debatem isso, acabam estigmatizando uma pessoa que traz essa demanda. Então, tudo isso se soma para que realmente eu tenha um viés, uma lacuna na questão de ofertar prevenção e ofertar testagem para as pessoas nessa faixa etária. Então, quando a gente pensa em pessoas vivendo com HIV, a gente tem vários desafios enfrentados por essa pessoa que está envelhecendo nesse processo. Não vou me ater à questão dos antirretrovirais, que a gente já conhece bem, a gente vai ter 2 módulos aí para frente discutindo, mas desafios relacionados não só o que eu já coloquei, né, os 4 principais, mas também as doenças, as comorbidades que vão acontecendo no decorrer do envelhecimento, a questão do etarismo, a falta de percepção das necessidades da mulher menopausada e no homem andropausado, e as questões, né, associadas à solidão, ausência de família, etarismo, e a questão relacionada a síndromes geriátricas. Quando eu fui montar essa aula, eu fiquei pensando o que discutir, né? Um assunto tão vasto. Falei, vou fugir um pouco da questão do osso, do rim, do evento cardiovascular, das alterações neuroendócrinas, motoras. Vou me focar um pouquinho nas síndromes geriátricas, porque nós, enquanto infectologistas e enquanto clínicos que cuidamos de pessoas que vivem com HIV, a gente tem que incorporar essa avaliação no nosso segmento de pessoas 50 anos ou mais. O que seriam as síndromes geriátricas? Né? De forma bem sucinta, condições clínicas multifatoriais, prevalentes ao longo de todo o meu envelhecimento, que vão trazendo piora na minha qualidade de vida, perda na minha autonomia
e uma maior incapacidade, gerando a dependência e, consequentemente, fazendo com que eu necessite de mais busca ao serviço de saúde, maior necessidade de internação e, claro, né, desfecho final, uma maior mortalidade. A gente precisaria de 30 minutos, pelo menos, para discutir cada síndrome geriátrica. Então, só para a gente lembrar, né, os 7 Is das síndromes geriátricas, que seriam a incapacidade cognitiva, a incapacidade comunicativa, a imobilidade, a incapacidade e instabilidade postural, as incontinências esfincterianas, as iatrogenias e a insuficiência familiar. O que seria, né, cada uma? O que seria o primeiro I, né, incapacidade cognitiva? É a minha capacidade de memória, de função executiva, de linguagem, de função visoespacial, de gnosia e apraxia. A gente sempre tem que lembrar disso, né, e avaliar esse paciente como um todo. A gente está aí com o José Vidal, uma das pessoas que mais estuda neuroinfecto, que sabe bem o quão é importante a gente avaliar qual é o grau dessa incapacidade cognitiva e não fazer confusão. Porque, às vezes, dentro dessa questão, eu classifico esse paciente como uma demência, mas, às vezes, não é uma demência, é um quadro de depressão bastante importante. Então, eu tenho que, dentro da minha incapacidade cognitiva, avaliar, pelo menos, os 4 Ds iniciais: a demência, a depressão, o delírio e as doenças mentais. A incapacidade comunicativa, que seria o segundo I, é bastante importante em relação à visão, à fala e à audição. Por que eu coloquei a audição por último? É uma questão que a gente debate muito pouco, né? E a gente sabe o quão a perda auditiva ou redução da acuidade auditiva pode levar esse paciente à reclusão. Ele se torna cada vez mais recluso no seu núcleo doméstico, acaba não se socializando porque ele não escuta, e a gente já conhece bem, né, a questão, inclusive, de risco de evolução para demência, pacientes com perda da acuidade auditiva, em que eu não trabalho essa questão. E é fácil da gente trabalhar, né? Faço o diagnóstico e trabalho isso utilizando aí dentro dos nossos serviços a questão de a gente usar, inclusive, aparelhos. A incapacidade postural ou instabilidade postural, a imagem por si só já diz tudo, é aquele paciente que tem uma certa instabilidade postural, um paciente que tem maior tendência à queda, e a gente sabe o quão queda em pessoas com mais idade é potencialmente grave, né? Vai levar esse paciente a maior risco de internação e as complicações todas de uma internação por uma fratura de fêmur, por exemplo. A incontinência esfincteriana, não só a vesical, mas também a fecal. E a gente tem que perguntar para os nossos pacientes: você, quando tosse muito, quando vai dar uma boa risada, solta um pouquinho do xixi, chega a molhar a calcinha, molhar a cueca. A mesma coisa para a questão fezes, né? Quando às vezes você está muito estressado, ou quando você tosse muito, faz um agachamento maior, escapa um pouquinho, porque isso também leva o paciente a ficar mais dentro de casa, mais recluso, ele sente vergonha de ter incontinência, tira esse paciente do meio social, e a gente tem hoje, né, várias alternativas terapêuticas, inclusive terapêuticas não invasivas, como aplicação de laser, aplicação de hormônio, até chegar a procedimentos mais invasivos como cirurgia, que a gente consegue trabalhar esse quarto I muito bem. O quinto I seria imobilidade, que a imagem também, já ela por si só, já traduz tudo para a gente, né? Um paciente que tem uma imobilidade reduzida, ele não só leva a dependência do terceiro, mas esse paciente entra num círculo vicioso de perda de massa muscular, perda de massa óssea, se tornando cada vez mais imóvel. E a iatrogenia, que quando a gente pensa em iatrogenia, a gente pensa só em erro relacionado à medicação, a procedimento cirúrgico, mas existem várias iatrogenias que a gente comete o tempo inteiro, principalmente com pessoas de mais idade, como prolongando internações, né, fazendo, subestimando ou superestimando situações, fazendo intervenções reabilitadoras excessivas,
solicitando exames de forma desnecessária, extensiva, sem nem saber direito por que que eu pedi esse exame. A iatrogenia do silêncio, que é muito frequente nas pessoas de mais idade, a gente não escuta direito o que o paciente ou o seu cuidador, o seu familiar, que eles querem nos dizer, a gente infantiliza esse idoso, pergunta para o seu filho, para o seu acompanhante, mas não pergunta para o idoso, esse idoso tem que ser escutado, e a heterogeneia da palavra, a gente não passa para o idoso, ou omite desse idoso algumas informações que são importantes. Se ele não tem nenhuma incapacidade cognitiva, ele tem que ser a pessoa empoderada da sua patologia. Eu tenho que ouvi-lo e eu tenho que falar, conversar com esse idoso. E a heterogeneia é uma questão tão importante, e dados americanos mostram que a heterogeneia é a quinta causa de morte na Norte América. E o sétimo I, né, que seria a insuficiência familiar. Aquela família que está ausente, nem sempre porque quer estar ausente, mas às vezes porque os recursos financeiros que essa família dispõe para cuidar deste idoso, inclusive, necessita que essa família fique trabalhando horas e horas e horas e acabe não conseguindo participar do processo de cuidado dessa pessoa. E pensando nas síndromes geriátricas todas, né, falei, vamos discutir um pouquinho sobre a fragilidade. Por que a fragilidade? Porque a fragilidade é um dado super importante que a gente tem que sempre avaliar, porque um paciente pré-frágil ou um paciente frágil é um paciente que, com certeza, vai se tornar incapaz. E o que que os guidelines dizem para a gente em relação à síndrome da fragilidade? Quem deve ser avaliado? Todas as pessoas que vivem com HIV com 50 anos ou mais. Todas, sem exceção. Opa! Quando? Pelo menos, né, idealmente, no diagnóstico e uma vez ao ano. Isso deveria ser a nossa rotina das pessoas que vivem com HIV 50 anos ou mais. A gente tem um algoritmo dentro do guideline europeu que coloca exatamente isso, né, pessoas com 50 a mais, pelo menos uma vez ao ano. Existem vários instrumentos para a gente avaliar a síndrome da fragilidade. Eu vou me ater aos principais que a gente mais utiliza, é o que a gente utiliza no CRT e é o que a literatura mais utiliza nos estudos de pessoas vivendo com HIV/AIDS, que é o baseado em fenótipo de Fried ou a escala Frail. A escala Frail é uma escala fácil de aplicação, qualquer um de nós pode aplicá-la no nosso ambulatório, né, onde o primeiro F é de fadiga, tem ali as perguntas e a gente vai pontuando. O segundo, de resistência, se ele consegue, né, sozinho, sem nenhum apoio, subir degraus. A capacidade de deambulação, se ele consegue deambular sozinho ou se ele precisa de apoio. Quantas doenças, que é o quarta letra, que é o I, né, de doenças, quantas doenças esse paciente tem, e se ele perdeu peso, né, a perda de peso não tensional, mais que 5%. Então, de acordo com essa pontuação, esse paciente é classificado como sem fragilidade, se ele ganha 0 em tudo, um paciente de risco para pré-fragilidade, se ele pontua 1 ou 2 pontos, ou é um paciente de risco de fragilidade, se ele tem 3 a 5 pontos. Por que risco? Né, porque é uma escala onde a gente vê que a maioria dos itens avaliados são subjetivos, excetuando-se a comorbidade e a perda de peso. E uma das que é mais utilizadas, que é baseada no fenótipo de Fried, a gente também baseia-se em 5 questões, lentidão de marcha, onde a gente faz uma avaliação de marcha em 3 ou 4 metros, e a velocidade de marcha é mensurada dentro de uma tabela de acordo com a estatura e o sexo designado ao nascer da pessoa. A força de preensão palmar, que a gente faz usando esse aparelho aqui, que se chama dinamômetro. A gente pergunta para o paciente qual a mão dominante, né, pergunta se ele tem alguma restrição, alguma lesão de punho ou alguma artrose severa, porque se ele tiver alguma restrição de punho ou artrose severa, esse paciente não pode fazer essa avaliação. A gente pede para o paciente, com a mão dominante, apertar o dinamômetro e também existe uma tabela baseada
em peso e sexo para ver a força de apreensão palmar. Terceiro item, o baixo nível de atividade física, que a gente faz através da versão curta do questionário de Minnesota, que também é calculado por quilocaulos por semana para homens e também para mulheres. E o autorrelato de exaustão, que a gente também utiliza baseado na escala de depressão, né, no CESD, e esse paciente responde para a gente com frequência 3 ou mais dias na semana, ou tudo o que ele faz sentiu que é um esforço ou não conseguir fazer. E a perda de peso, novamente, igual da escala Frail, 4,5 kg ou mais nos últimos 12 meses, de forma não tensional. Robusto, nenhum ponto, pré-frágil, 1 a 2, e um sujeito frágil é aquele paciente que pontua 3 ou mais desses 5 itens. Dentro da fragilidade, uma coisa que a gente sempre tem que avaliar, e é bastante comum nas pessoas que vivem com HIV, a questão da sarcopenia. É só aqui na imagem para exemplificar que o corte de uma ressonância de uma musculatura do quadríceps femoral de um jovem, onde veio aqui em cinza, predominantemente em cinza claro, a região muscular. À medida que eu vou envelhecendo, no cinza mais escuro, todo o meu músculo sendo substituído por gordura. Mas as pessoas classificam sarcopenia exclusivamente por perda da massa muscular. Isso não é o correto, o adequado. O adequado é que, além da perda da massa muscular, que é o critério 1, que essa pessoa tenha o critério 2 e ou 2 e 3. Tem que ter também redução da força e ou uma baixa performance física. Existem também vários instrumentos, vários exames, várias maneiras de a gente avaliar a sarcopenia. Um que é bem fácil da gente utilizar também na nossa rotina de ambulatório é a escala SARF-F, que também é baseado em 5 critérios. Força, qual é a dificuldade de levantar ou carregar 4 quilos? Assistência ao caminhar, né? Qual é a sua dificuldade em caminhar através de um quarteirão? 3, levantar da cadeira. Qual é a sua dificuldade em sair da cama ou da cadeira? 5, subir escada de 10 degraus. E queda, quantas vezes ele caiu nos últimos 12 meses. Lembrando que queda, quando eu falo de queda, não é apenas cair ao chão. Né? Uma pessoa que estava caminhando ou estava parada e ele teve a sensação de foi para cair, mas conseguiu, por exemplo, se apoiar na mesa e não caiu, isso, do ponto de vista de avaliação geriátrica, é considerado queda, porque ele não só chegou a ir ao chão, porque ele conseguiu se apoiar numa mesa, por exemplo. E a escala de SARF-F, a gente também pontua, e quando eu tenho uma pontuação 4 ou mais, é uma pontuação bastante sugestiva de sarcopenia e, consequentemente, de complicações que vão vir adversas à sarcopenia, e eu tenho que imediatamente elaborar, né, fazer um plano para esse paciente para tentar reverter ou melhorar esse grau de sarcopenia. Então, de forma bem sucinta, quando eu diagnostico esse paciente com fragilidade, a sarcopenia faz parte dessa fragilidade, eu vou avaliar esse paciente, vou manejar esse paciente levando em consideração todos esses pontos aqui. Primeiro, né, realizar uma avaliação geriátrica ampla, que é o AGA, que a gente utiliza bastante dentro da geriatria, gerontologia, que baseia-se em vários questionários, existem vários modelos, onde eu vou avaliar distúrbios de humor, para ver se esse paciente tem ou não tem depressão, vou avaliar déficits sensoriais, audição, fala audição, fala e capacidade ou não de visual, a capacidade funcional dessa pessoa, a minha capacidade de equilíbrio e motricidade. A gente faz vários testes, né, dentro dos testes que a gente mais utiliza, é o short performance, onde a gente avalia equilíbrio estático com os pés lado a lado, parcialmente ao lado e depois totalmente à frente. Você avalia equilíbrio estático e a motricidade através também da velocidade de marcha e força através do levantar da cadeira 5 vezes. A gente avalia o status nutricional dessa pessoa. Isso tudo é feito pelo clínico, não precisa ser pela nutricionista
ou pelo geriatra, existe um score nutricional. A partir deste, então, a gente encaminha para o nutrólogo ou para o nutricionista. A gente avalia todo o contexto de apoio familiar e social. A gente avalia a estrutura ambiental, aonde essa pessoa vive, toda a sua região, se tem apoio, se não tem apoio, se é um ambiente saudável ou não, de acordo com as suas demandas. E, claro, extremamente importante, a avaliação da cognição. Depois, né, avaliei, fiz avaliação geriátrica ampla, o que eu vou fazer? Vou avaliar o comprometimento dessa função física e da sarcopenia. Vou orientar exercícios físicos para esse meu paciente, predominantemente exercícios de resistência e suplementação proteica. Então, a gente tem que desmistificar isso dentro do idoso, né? Os idosos precisam de mais proteína do que as pessoas mais jovens. No Brasil, né, ficou meio que cultuado que suplementação proteica era predominantemente para jovens, é o contrário, são as pessoas de mais idade que mais necessitam e precisam, né, um idoso sedentário consumir aí de 1 a 1,2 gramas por quilo por dia, pelo menos, né, um idoso com atividade física de grande intensidade, a gente aumenta isso até para 1,5, 1,8, e a gente tem aquele grande receio, né, da suplementação proteica em pacientes com disfunção renal. A gente vê bastante disfunção renal nas pessoas que vivem com HIV. A gente vê que mesmo nos pacientes com disfunção renal severa, taxa de filtração estimada menor que 30, eu tenho que suplementar, sim, proteína, uma dose um pouco mais baixa, 0,8, mas se esse paciente está fazendo hemodiálise ou diálise peritoneal, eu vou para as doses altas, né, 1,2 a 1,5. Então, tenho que realmente desmistificar essa questão da suplementação proteica nas pessoas com disfunção renal. E chamando a atenção novamente aqui, né, idosos que têm doença aguda ou crônica, que é o caso das pessoas que vivem com HIV, que estão envelhecendo, a maioria delas possuem doenças crônicas associadas, a gente sabe o quão isso é comum. Eu preciso aí chegar, como eu já falei, idealmente aí por volta de 1,5, 1,2 gramas, ou aqueles que têm desnutrição acentuada, às vezes eu preciso levar uma suplementação maior, próximo a 2 gramas por quilo dia. E vários trabalhos, não vou me ater aqui, mas aqui um compilado de vários trabalhos, né, mostrando realmente o benefício de suplementação proteica nos idosos. E quando eu falo de suplementação proteica, que proteína utilizar? Né? Proteína de soja, caseína, whey protein. É whey protein. Whey protein não é proteína para pessoa apenas que faz academia jovem. É a principal proteína, é uma proteína rápida, rápida absorção, que mostra de forma bem clara para a gente que leva ao ganho de massa muscular, e essa é a principal proteína que eu devo utilizar nas pessoas que vivem com HIV com mais idade. A creatina traz uma grande polêmica, né? Algumas pessoas a favor, algumas pessoas contra. E o que os estudos todos têm mostrado para a gente? Benefícios importantes da creatina, né? Desde que seja uma creatina de boa qualidade, uma creatina pura. Tem muita creatina no mercado que não é pura, que traz substâncias outras que podem ser tóxicas, sim, mas uma creatina boa não leva a disfunção renal. E ela é usada bastante, né? Ela é o principal componente no músculo esquelético para sintetizar ATP. Então, ela é fundamental a reposição de creatina e não só traz benefícios de massa muscular, mas também de saúde óssea e também de melhoria, né, de função cognitiva. E os aminoácidos, né, incluindo principalmente a leucina, que a gente acaba tendo que usar nas pessoas de mais idade, uma dose um pouquinho mais alta, chegando aí por volta de 2, 2,5, porque traz inúmeros efeitos positivos na síntese da proteína muscular. Então, a gente tem que desmistificar isso e oferecer isso para as pessoas que vivem com HIV. E trazer esse idoso, né, para exercício. E eu sempre falo, não é aquela aulinha bobinha de hidroginástica bobinha, não. É exercícios com intensidade vigorosa, idealmente aí 150 minutos por semana. Se não puder fazer, tiver alguma restrição osteoarticular importante, aí eu faço algum exercício de intensidade moderada.
Aí eu aumento para 150, idealmente 300 minutos por semana. Mas o que a OMS traz para a gente, que o ideal seria que eu fizesse 150 minutos por semana de intensidade vigorosa. Ah, Roberta, mas a gente está falando de SUS, né? De Emílio Ribas, de CRT, paciente sem recurso financeiro. Sim, a gente não tem recurso para que esses pacientes idealmente frequentem academias, mas a gente pode fazer parceria, fazer orientações para que eles executem no seu domicílio. Eu trouxe aqui alguns slides. Esse slide é do Dr. Paulo, que é gineco lá do CRT, educador físico, né, mostrando como eu consigo adaptar. Não tenho dinheiro para comprar o TER, mas garrafa PET eu acho em qualquer lugar. Né, e eu consigo orientar meu idoso a fazer inúmeros tipos de exercício para que ele recupere massa muscular e, consequentemente, melhore, inclusive, a sua função cognitiva. Aqui, só para exemplificar o quanto isso é real, né? Trabalhos comparando pessoas que fizeram exercício de forma vigorosa, melhorando não só a performance muscular, mas também todos os testes neuropsicológicos e, inclusive, marcadores de inflamação, aqui exemplificando CD14 solúvel. Esse outro foi publicado agora, recente, né? Comparando exercícios em pessoas que vivem com HIV com mais idade, a gente vê aqui depois de 12 semanas, ou seja, 3 meses apenas de exercício, o quão eu reduzi de fragilidade, de pré-fragilidade e quanto eu melhorei de robustez nos meus pacientes. E não só essa questão, mas também quanto eu melhorei aqui questão de ansiedade e depressão. E vários outros trabalhos, né? Existem hoje inúmeros trabalhos na literatura mostrando essa questão de exercício e melhoria nas pessoas que vivem com HIV/AIDS. Fiz o AGA, orientei exercício, suplementei proteína, vou discutir polifarmácia. Então, o EACS traz isso aqui para a gente também. É extremamente importante a gente, em cada consulta, não é nem na primeira, nem uma vez ao ano. Em cada consulta que esse idoso passa conosco, a gente precisa muito do apoio da farmácia e da enfermagem, quando ela faz a pré-consulta, para a gente avaliar todas as interações negativas, ver se realmente aquela medicação que foi prescrita ou por você ou por colega de outra especialidade realmente é a melhor medicação para esse paciente, se a dose está correta, se tem alguma interação com o sintoma clínico, quantas vezes a gente pega o paciente em delírio e às vezes o delírio é medicamentoso. E a gente consegue trabalhar todas essas questões, a gente deve trabalhar todas essas questões, questionar medicações que os idosos prescreveram entre os amigos, entre o vizinho, entre o farmacêutico da esquina, e tentar sempre desprescrever as pessoas de mais idade. E lembrar, né, de medicações que devem ser evitadas em pessoas de mais idade. E quem não vê, né, idoso tomando clonazepam, toda hora, eu recebo lá no meu ambulatório, toda hora eu tento tirar o clonazepam dos meus pacientes de mais idade. Né? Medicações que são prescritas pelos urologistas deveriam ser totalmente proscritas em pessoas de mais idade. E assim vão, né? Inúmeras medicações que a gente tem que sempre rever em cada consulta. E lembrar, né, que a pessoa que vive com HIV, principalmente a pessoa que vive com HIV, que está envelhecendo nesse processo, ou que adquiriu o HIV após seus 50, ela traz consigo todas essas questões, né, dos antirretrovirais que ela usa agora, ou que ela usou no passado, todas as lesões que já aconteceram em seu tecido nervoso, por questões de muito tempo de viremia não controlada, ou de drogas que tinham potencial tóxico, toda a desregulação imune. Então, ela é uma rede totalmente embicada, né, onde a gente tem que trabalhar todas essas questões, porque se não forem bem trabalhadas, vão levar esse paciente cada vez mais para sua incapacidade, seu isolamento, dependência, comportamento de risco, adesão ruim e, consequentemente, uma futura falha. Então, a gente tem que pensar, né, que, como a gente prevê aí números expressivos de pessoas nessa faixa etária, tentar criar modelos centrados na pessoa, né, principalmente com 5 tópicos, com 5 passos fundamentais para esse modelo. Rastrear, né, rastrear todo mundo, fazer uma grande avaliação detalhada,
desenhar plano de cuidado individualizado para cada um, trabalhar com cuidados multidisciplinares, né? Médico, assistente social, psicologia, nutricionista, educador físico, e trabalhar, né, fundamental, com ações integradas com a comunidade, com o meio que esse paciente vive. O que a gente está fazendo lá no CRT? A gente começou a elaborar no final do ano passado esse projeto piloto de atenção à população vivendo com HIV 50+. Por quê? A gente levantou, né, o número de pessoas idosas vivendo no CRT. O Emílio, com certeza, deve ter um número tão expressivo quanto ou maior do que o nosso. Temos hoje no CRT já 46% das pessoas ativas no CRT vivendo com HIV dentro dessa faixa etária. E que chamou a atenção da gente, dessa equipe, porque a gente começou a ver frequentemente pacientes idosos sozinhos, pacientes com várias limitações funcionais ali no ambulatório, sozinhos, esperando consulta. Idosos sem acompanhantes para exames que exigem acompanhantes, por exemplo, uma colonoscopia, uma endoscopia. Idosos faltando às consultas, não porque queriam faltar, mas porque tinham dificuldade de vir ao centro. Idosos sem nenhum apoio social, né, necessitando, às vezes, a gente tentar a casa de apoio, instituição de longa permanência. E chamou bastante atenção, eu imagino que vocês devem perceber a mesma coisa aí, idosos sendo cuidados por outros idosos. Então, a gente começou a construir essa linha de cuidado desse paciente. O que a gente fez? A gente pegou primeiro os pacientes de 75 anos mais e aplicamos o AMP-AB, né, que é um instrumento de avaliação multidimensional da pessoa idosa, que ele já é utilizado na atenção básica, né, para a geriatria como um todo, e a gente adequou esse instrumento com algumas variáveis relacionadas ao HIV. Opa, passou aqui. Este é o instrumento, é o mesmo que é utilizado nos ambulatórios de geriatria e pela Rede de Atenção à Saúde da Pessoa Idosa no estado de São Paulo, que é a RASP, onde 17 variáveis são questionadas, e esse 12, então, é classificado como saudável, se ele pontua até 5 pontos, pré-frágil, se ele é de 6 a 10 pontos, ou um sujeito frágil, mais que 11 pontos. Você pode falar, Roberto, mas você falou outra coisa sobre fragilidade, escala Frail e a escala Frid. Sim, aqui lá são escalas para avaliar a síndrome da fragilidade. Aqui é uma fragilidade multidimensional. Eu estou avaliando a parte do indivíduo, do suporte social e do suporte familiar integrado. E esse questionário baseia-se nesses 17 parâmetros que estão aqui, né? E como eu falei para vocês, de acordo com a pontuação, ele é saudável, pré-frágil ou frágil. E para cada situação, você aplica um outro instrumento, que é um PTS, que é um plano terapêutico singular. Então, como modelo, a gente estabeleceu isso dentro do CRT, então a gente começou com, aqui em roxo, as pessoas 75 anos ou mais, nós já aplicamos, elaboramos esse ambulatório de gestão de cuidados 50+, onde é composto por uma equipe multi, e a gente começou, né, a gente viu que a gente não consegue de maneira alguma realmente dar conta desse processo dentro do CRT. Então, nós começamos a fazer parceria, né, começar parcerias com a atenção básica, com os CRAS, com as ONGs, com várias outras parcerias, porque a gente está conseguindo fazer essa interligação para que a gente consiga ofertar uma melhor assistência para essas pessoas que são classificadas como frágeis ou pré-frágeis. Então, para a gente concluir, né, uma mensagem final, eu acho que vale a pena a gente sempre lembrar, né, que envelhecimento é um processo e que ações sozinhas e começando só depois dos seus 50, seus 60 anos, não adianta. As ações têm que ser intersetoriais em todas as idades. Desde o começo eu tenho que trabalhar essa questão. Quando eu falo de pessoas que vivem com HIV, a gente vê que a população está envelhecendo, a gente tem aí um grande desafio, que é a quarta meta, né, a qualidade de vida, e para isso eu preciso trabalhar tudo interligado, saúde mental, saúde física, conexões sociais, todo o suporte que eu preciso oferecer para esse paciente. E desmistificar, né, a invisibilidade da sexualidade na terceira idade.
mostrar que as pessoas com 60, 50, 70, 80, 90 mantêm vida sexual ativa. Então, eu preciso orientar prevenção e fazer rastreio desses pacientes, oferecer testagem para esses pacientes, fazer parceria com as clínicas de geriatria, com as clínicas de cardiologia, de endócrino, ginecologia, para que a gente desmistifique isso e que todas as pessoas sejam testadas pelo menos uma vez na vida. E rastrear, né, não só essa questão do HIV, mas todas as outras doenças naturais, entre aspas, né, do processo do envelhecimento. Não só rastreá-las, como tratá-las de forma bastante precoce e agressiva. E fundamental, né, tentar trabalhar a questão de mudança no estilo de vida, porque realmente é a única forma efetiva de eu conseguir reduzir inflamação. E a gente sabe que envelhecer com HIV é um processo grande de inflammaging. É isso, pessoal. Obrigada.